crise dos 2 anos de idade representa um marco importante no desenvolvimento da criança. É quando surgem comportamentos que, aos olhos dos pais, podem parecer extremamente difíceis de lidar e dá aquela sensação de que, poxa, tem alguma coisa que não está correto com meu filho, né? No vídeo anterior a esse, eu expliquei um pouquinho quais são as principais características dessa fase, o que é esperado, né? Quando que você deve se preocupar, tá? E se você não assistiu, volta aqui na lista de vídeos, tá? Confere lá, que esse vídeo é bem bacana, vai te ajudar a entender um pouquinho mais a fundo o que se trata essa mudança de comportamentos, né? Essa crise que a gente observa aos 2 anos de idade. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma sequência de dicas de como você pode lidar com os principais desafios que você com certeza deve estar vivenciando aí com a sua criança, né? Combinando tanto a minha experiência na prática clínica com estudos científicos, tá? Que falam muito aí acerca de como é o desenvolvimento natural esperado da criança nessa fase, tá? É muito importante a gente lembrar que os comportamentos que parecem nessa fase surgir como um problema, né, pois são difíceis do manejo dos pais, né? Em sua grande maioria são comportamentos que são normais e esperados para essa fase que a criança está passando, tá? Então, com um pouco de compreensão do desenvolvimento específico dessa idade para o seu filho, é possível encontrar sim serenidade e a certeza de que está tudo bem, né, com a sua criança. Outras crianças vivenciam essa fase também, variam um pouco aí em grau de intensidade e que com o tempo, com muito amor, com muita paciência, muita tolerância, isso tudo vai passar, tá? Eu me chamo Joana Nicolau, sou psicóloga clínica e educadora parental e uma das perguntas que eu mais recebo dos pais em meu consultório é: como lidar com a crise dos 2 anos do meu filho? Muito importante frisar que a atitude de intervenção correta dos pais nessa fase é o que vai garantir o desenvolvimento ideal e sadio do seu filho. Sem este olhar dos pais, intervenções e tomadas de atitude mais precipitadas, tempestivas, explosivas podem acabar, na verdade, intensificando e até mesmo prejudicando o bom desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, deixando marcas que poderão mais tarde impactar seriamente em sua autoestima. De acordo com estudos, bater, punir, castigar, ameaçar, colocar no cantinho do pensamento podem, na verdade, intensificar a ocorrência das birras, além de trazer efeitos danosos para o desenvolvimento sadio da criança a curto, médio e longo prazo. Muitos pais se questionam neste momento e temem que o inverso dessas alternativas que costumam ser mais autoritárias seria então ter que ceder aos caprichos da sua criança, o que a gente vai chamar aqui de permissividade. Não se trata de um nem de outro, tá? Mas como agir então? Então confere aqui as dicas que eu compilei a seguir. Tempo de conexão com a criança. Você pode começar a observar na sua rotina se você tem passado um bom tempo de qualidade com seu filho no dia a dia. Para crianças de 2 anos de idade, é fundamental que elas sintam que tem um momento de conexão que seja especial entre pais e filhos. Para crianças nessa idade, a recomendação é que você despenda entre 30 minutos e 1 hora por dia desse tempo de qualidade com a sua criança. O que isso significa? É um momento em que você vai estar realmente presente, de corpo e alma, desconectado de todas as suas preocupações e tarefas da sua rotina e do dia a dia que você tenha que executar, de sua responsabilidade. Você vai sentar e se entregar àquele momento presente com a criança. A criança precisa disso para se sentir nutrida do seu amor e isso, quando ela recebe isso, tende a tranquilizá-la, tende a assegurá-la de que ela é aceita, de que ela é importante e isso diminui muito as frustrações que ela possa vir a vivenciar quando ela sente a sua ausência com maior frequência do que a sua presença. A gente entende que no mundo de hoje é muito difícil que os pais estejam a maior parte do tempo com seus filhos, porém é importante que você tenha essa consciência de que nessa fase dos 2 anos de idade é quase que humanamente impossível querer que seu filho tenha uma independência com relação a você. É natural, faz parte do desenvolvimento sadio esperado da idade dele, que ele queira e priorize muito esse contato presencial com você. Então, se você puder separar um momento do seu dia, né, com frequência, com constância, para que ele saiba que todos os dias, aqueles 30 minutos, o papai e a mamãe estarão ali, ou só o pai ou só a mãe, com certeza farão a diferença no comportamento da sua criança. A dica número 2 é: observe a rotina do seu filho. Crianças nessa idade precisam e gostam e precisam de previsibilidade, antecipação de eventos e muitas vezes excessos de atividades em sua rotina, principalmente atividades a contragosto, podem trazer mais estresse do que bem-estar e alívio. Então,
tenta observar se a sua rotina, se a rotina da criança no dia a dia traz a sensação de previsibilidade, de que as coisas acontecem numa ordem, e sempre que possível narre para ela a sequência de eventos do que vai acontecer. Agora nós estamos acordando, vamos tomar café da manhã, depois nós vamos nos arrumar, depois nós vamos sair para a escola, depois nós vamos voltar. Isso traz muita tranquilidade para a criança e evita muito que a criança entre naqueles rompantes de explosões de raiva, né? E na famosa birra, faz com que realmente ela se sinta consciente ali, né? E tenha uma certeza do que vai acontecer ao longo do momento ali que ela está vivenciando com você, tá? Tolerância a frustrações por parte dos pais. Quanto mais você se impor e se opor à criança, quanto menos tolerância você tiver a esse momento de frustração que ela está vivenciando, mais resistência essa criança pode apresentar. O mecanismo natural do cérebro, quando você dá um comando, quando você força, quando você dá uma ordem, você convida o cérebro da criança e do adulto também, mas aqui a gente está falando da criança, a resistir. É como se ele levantasse uma barreira, a primeira resposta do cérebro é levantar uma barreira e pensar, opa, aqui eu vou resistir, aqui eu vou me defender. Então, prefira usar palavras que sejam convidativas para a criança, que chamem a colaboração. Se você está observando que ela está no momento de frustração, seja tolerante, né? E compreenda que ela, nesse momento, ela ainda não é capaz, fisiologicamente falando, né? O cérebro dela ainda não está desenvolvido o suficiente para que ela seja capaz de autorregular suas emoções. O que é autorregular? É eu comigo mesma buscar formas de me acalmar. A criança ainda não tem essa capacidade nessa idade. Então é importante que quanto mais tolerante a gente consiga ser neste momento, mais compreendida ela se sentirá, mais rápido essa birra tende a passar. Quando a gente fica nervoso junto com a criança nesse momento, as chances são enormes de que ela fique mais nervosa e mais frustrada também nesse momento. Então você seja tolerante, tenha uma atitude, né, de empatia, né? Diga que você compreende o que ela está passando, mesmo que você não concorde, o sentimento é dela, ela tem esse direito de expressar o sentimento que ela quer expressar. E aí você pode fazer convites para ela, ao invés de dar ordens, né? Convidar, você quer isso, vem ver aquilo, né? Porque isso evita que ela entre num modo, né, em que ela resista ainda mais ali à situação, né? Uma outra dica é encorajar a criança a autonomia e a tomada de decisões. Ela precisa, essa é uma fase que a gente chama da fase do ganho da autonomia. E ela quer exercitar essa autonomia, ela quer sentir que ela tem controle das situações, que ela tem controle sobre ela, né? Então ela quer ter a sensação, não só ter a sensação, mas ela quer também fazer coisas por si só, né? De acordo com as possibilidades e as capacidades que ela apresenta ali, ela vai sempre priorizar, né, experimentar fazer por ela própria. Então, é algo que pode deixar a criança muito irritada e é algo que frequentemente dispara uma birra nas crianças, é quando elas se sentem limitadas nessa possibilidade de fazer por elas próprias. Muitas vezes a gente tenta restringir as possibilidades dela, porque a gente acha que ela vai sujar, que ela vai quebrar, né? Mas tenta priorizar sempre, trazer esse olhar do que é que a gente pode oferecer para ela, para que ela própria execute, né? Então, considerando que não há risco para ela ali, considerando que é uma atividade que ela, para a idade dela, ela vai ter capacidade de executar, mesmo que não de forma perfeita, né? Permita que ela possa ser ela ali a conduzir aquele processo. E com relação às escolhas, ofereça escolhas dentro de alguns limites, né? Isso dá a sensação para ela de que ela tem algum controle, de que ela consegue influenciar ali o ambiente dela e a própria vida dela. Alguns exemplos, você pode dizer assim para ela: filho, você prefere suco de laranja ou suco de uva? Você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho depois de ler o livro? A outra dica é: mantenha calma. Quando os pais se irritam diante da frustração de uma criança, a tendência é que ela se irrite cada vez mais e mais e mais e mais. Seja compreensivo. Você pode não concordar com o motivo que causou a explosão de raiva no seu filho, mas é um direito dele de se sentir como ele quiser se sentir. Da mesma forma que a gente se sente, de repente, chateado. Alguém porque furou o pneu do carro, isso é um motivo realmente de se sentir tão chateado a ponto, né, de quando as pessoas falam, acabou com o dia, acabou com o meu dia, né? E para outra pessoa, furar o pneu de um carro pode ser algo que ela, não, tudo bem, eu vou ali com o certo. Então, isso para dizer que cada um, os sentimentos são muito particulares. Você pode se chatear com algo e eu não me chatear com aquilo. A mesma coisa para as crianças, né? De repente, para ela quer perder a pilha, de acabar a pilha de um brinquedo, é um motivo realmente de entrar numa grande explosão de raiva,
Primeiro porque ela não consegue autorregular sua emoção, e segundo porque ali para ela aquilo teve um significado muito importante. Então, seja compreensivo, né? Abaixe na altura dos olhos dela, diga que você entende que aquilo ali é algo que chateou ela, que em outras situações você se chatearia assim, né, da forma que ela se chateou também. É um direito dela se sentir dessa forma. Quando você faz isso, ela se sente acolhida, ela se sente pertencente, e isso tende a fazer com que a birra diminua. Ao invés da gente ficar ali, não precisa chorar por causa disso, meu Deus, que coisa boba. Isso, na verdade, faz com que a birra se prolongue. Então, você fica ali num período muito maior, tendo que lidar com aquela frustração, se irritando também, a criança chateada ali, né? Então, prefira essa outra atitude de ser mais compreensivo, porque isso tende a ajudar e muito a criança a se acalmar. Não ceda, né? Tente evitar ao máximo ceder a algo que a criança está pedindo ali, que você claramente já tinha determinado que não faria. Então, por exemplo, se você saiu de casa e você tem como uma regra, né, dentro aí da sua casa, da sua família, de que quando vocês saem, não necessariamente vocês vão sempre trazer um brinquedinho da rua, né? E aí a criança tá lá, ela viu um brinquedinho, ela quis muito, não por um mimo, mas ela quis porque ela ainda tem impulsos dos quais ela não consegue controlar, ela não consegue ainda fazer a autorregulação das emoções dela. Então, quando ela quer algo naquele momento, né? E aí ela vai entrar numa crise de birra quando ela se deparar com a palavra não, com algo, né, que a gente está ali ordenando e indo contra a vontade dela. Não é algo pessoal contra você, é a forma com a qual ela ainda tem condições de lidar com essa frustração. Se você cede nesse momento, porque você quer entregar algo para ela que vai fazer com que ela pare, né, aquele comportamento que está te causando constrangimento, normalmente numa situação dessa em público, né, porque você não sabe lidar com aquela situação, porque você está cansado, você já teve um dia estressante, você quer que ela pare de chorar. Quando você cede por estes motivos, você, na verdade, está evitando que ela vivencie uma frustração que é importante que ela passe também. Ela não deve passar por essa frustração desassistida. Ela deve sim vivenciar uma situação de uma negação. Não, filho, a mamãe não vai dar isso para você, tá? Essa vivência precisa ser acompanhada de forma, né, com muita tolerância, com muita compreensão. Pensa nas dicas anteriores que eu passei aqui. E uma condução de uma situação dessa, nesse caso, seria: filha, a mamãe entende que você quer muito, infelizmente não posso comprar, esse é um combinado nosso, e tá tudo bem você se sentir assim. A mamãe também se sente assim quando quer muito algo e não pode ter, e você tolera, você espera passar esse momento, você chama ela para tentar fazer alguma outra atividade, mas sempre com muito acolhimento, com muito amor. Outra dica importante é: não negocie ou entre em grandes discursos no calor da crise. Então, neste momento que a criança está ali, né, chorando, esperneando, se jogando no chão, muitas vezes os pais começam a fazer longos discursos e a dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, nunca mais te trago aqui, que vergonha, que coisa feia. Evite dizer qualquer coisa nesse momento. A criança não vai absorver, especialmente se forem coisas negativas. Isso vai trazer ainda mais frustração para a criança. E se forem coisas positivas que você está trazendo, não é o momento, a criança está ali completamente tomada pela emoção. E o seu cérebro está incapacitado ali de absorver outras informações nesse momento. Então, a melhor escolha é que você esperar, né? Esperar esse momento passar para depois ter uma conversa com ela da forma que você gostaria, de forma amorosa e compreensiva. Não use palmadas, tapas, puxões de orelha ou qualquer outro comportamento agressivo. Eles não funcionam. Diversos estudos já mostraram, na verdade, o quanto eles trazem mais malefícios do que benefícios. Alguns desses comportamentos que os adultos escolhem utilizar podem sim funcionar, mas eles funcionam a curto prazo e com o entendimento da criança, não no sentido de um aprendizado, mas sim no sentido de que eu te devo obediência por medo a você. Isso traz enormes malefícios ao bom desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, podendo trazer traumas importantes, impactos a curto, médio e longo prazo, dificuldades no aprendizado, problemas de autoestima, ansiedade, depressão, dentre muitos outros que já foram evidenciados aí pelos estudos científicos. Redirecione a atenção. Então, no caso lá que eu dei específico da criança tá ali numa explosão emocional porque ela quer algo e não pode ter, você pode convidar ela a observar outra coisa, a ver um bichinho, a olhar algo que está passando ali, né, no corredor, né, do shopping, né, se você estiver numa rua com ele, né, convidar para fazer uma atividade diferente. Então, você pode também mostrar o que está passando na janela, né, olha o carro, olha o avião, convidar a criança para focar o olhar dela em outra
em outra situação. Isso tende a acalmá-la também. Espere maior sensibilidade em momentos de estresse. Então, por exemplo, sono, fome, doença, mudanças, nascimento de um irmão, viagens, tendem a trazer a criança para um estado emocional de maior sensibilidade e, portanto, maiores chances dela entrar em crises de birra. Façam combinados entre o casal, entre os pais. Quando os pais decidem em conjunto como irão agir diante das birras da criança, minha sugestão é que vocês utilizem aqui em conjunto essas dicas que eu passei. Quando os pais agem como equipe, isso traz uma maior consistência na educação dos filhos e evita grandes conflitos que podem acontecer entre o casal. Convide sempre a colaboração, evite dar ordens. A criança não deve submissão a você. Ela é um ser de igual dignidade e respeito, de igual valor. Ele é apenas mais novo que você, menos experiente que você, tem menos sabedoria, mas merece todo o respeito e igual dignidade que você. Então você pode sempre olhar para ele com esse sentido de como que eu posso convidar o meu filho à colaboração, como eu posso conquistar nele a vontade de participar e fazer acontecer junto comigo. Sempre olhando para o momento da fase de vida que ele está, as condições que ele tem ali de entrega naquele momento, versus o que eu tenho de expectativas que muitas vezes não estão dentro do que ele pode fazer, né? Com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Os pais são a principal fonte de segurança e amor de uma criança. E quanto mais apoiadas e compreendidas elas se sentem, mais autônomas e capazes elas se tornam para explorar o mundo e se desenvolverem. Não se desespere. Essa é uma fase comum a todas as crianças. O que pode acontecer é que uma criança vive essa fase com maior intensidade do que outra, tá? Mas é uma fase que é natural, esperada, todos vão passar, você passou por essa fase. Além disso, é uma fase de extrema importância para o desenvolvimento da independência da criança, para a sua capacidade de expressar seus sentimentos, para o entendimento de regras, tá? E para o desenvolvimento das interações sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a ele também. E se você ainda não é inscrito, aproveita, clica aqui no se inscrever e faça parte aqui da nossa comunidade. Deixa suas sugestões também para outros temas e eu ficarei muito feliz em ver a sua interação aqui comigo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.